Como vocês podem ver, a gente está tendo uma programação bem extensa. E hoje a última programação do dia é com a professora Carla. Ela vai ministrar uma palestra relacionada com o papel das mulheres na ciência. A Carla, para quem não conhece, né? Ela possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atualmente trabalha como docente aqui no Cefet, Campus Curvelo, onde atua como docente e coordenadora do curso de Engenharia Civil. É pesquisadora na área de Física, Astronomia e sub-área de Formação e Dinâmica Planetária. Coordena também um grupo de pesquisa sobre igualdade de gênero em áreas de ciência e tecnologia. Desenvolve pesquisas sobre gênero na área de tecnologia de informação e é coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Gêneros e Diversidade, que é um NEGED também aqui do Cefet. Então, Carla, obrigado pela participação. Obrigada, Bruno. Boa noite, galera, para todos e todas. Eu vim hoje falar com vocês um pouquinho sobre mulheres na ciência, não só porque eu sou uma mulher na ciência, como o Bruno lhe falou, mas também porque eu faço pesquisa nessa área de gênero também, que me interessa bastante. E desde 2014, 2015, que eu venho fazendo pesquisas em mulheres na área de ciência, de tecnologia, TI. E aí hoje eu trouxe um pouquinho da pesquisa como um todo, né? Fazendo um aparato geral. Eu preferi separar essa palestra falando sobre o presente, passado, presente e futuro, para que a gente tenha uma orientação assim, mais ou menos de como é que está a situação das mulheres na ciência. Oi. Mulheres na ciência, como é que estava, como é que está hoje, para ver como é que a gente, né, situação de dados que a gente tem, e como é que a gente pode alcançar um futuro de igualdade, se tudo der certo, um dia a gente vai chegar lá. Então vamos começar no passado. Eu vou perguntar para vocês, quando eu falo com vocês, ciência, quem vem à cabeça de vocês? Se eu falar ciência, qual o nome que vem à cabeça de vocês? Pode falar o nome do homem que você está pensando aí, pode falar. Einstein, quem mais? Isso, eu sabia que a Marie Curie ia aparecer, ela vai aparecer. Alguém mais? Quem vem mais? O que vocês conhecem de ciência? Pode falar. Darwin, quem mais? Newton, isso. Rutherford, muito bem. Aí, tá vendo? Aí sai um monte de químico ali agora, vai começar a dar. Quem mais? Fala mais. Vocês conhecem mais? Vamos dar. Oi? Rousseau? Eu não conheço não, gente. Linus Pauling também, né? Sabia que o diagrama não foi ele que fez? Vou falar daqui a pouco. Não, diagrama de qual? De Linus Pauling, não foi Linus Pauling que fez o diagrama de substituição eletrônica. Ele só levou o nome. Tá. Foi uma mulher, não, né? Não sei, não Aqui sabe. Então, vocês viram que quando a gente falou vários nomes aqui, só surgiu o da Marie Curie, né? Infelizmente. Sim, eu sempre sabe que é Curie, né? Eu não lembro, acho que é Sophie Curie. Eu acho que é Sofia. E aí a gente para pra pensar, né? Por que tão poucas mulheres na ciência? Na verdade, são tão poucas mesmo, ou a gente não sabe, ou realmente elas não conseguiram fazer ciência nenhuma, foi só a Marie Curie que conseguiu fazer ciência. Oi? Tem a Joana Dark, que é do Brasil. Aham. Você está pesquisando no celular, não vale, tá? Não, tá certo, tem sim. Bom, na verdade, o que a gente vai ver aqui é que tem várias. Eu até trouxe um livrinho para vocês aqui, como referência para vocês, tá? Quem quiser. As cientistas, 50 mulheres que mudaram o mundo. 50, tá? E esse livro aqui, ele ainda não faz jus a todas. Então, o que está acontecendo? Realmente não tem mulheres na ciência ou a gente não sabe sobre elas? E hoje eu vou mostrar para vocês que existe sim. Infelizmente, a história, a história que a gente aprende nunca é a história real dos fatos. A gente sempre aprende a história contada por quem está no poder. A gente sempre tem essa distinção de que, como em geral, é uma sociedade um pouco mais machista, uma sociedade um pouco mais predomínio do masculino, a história contada é sempre dos homens, em geral.
E hoje, só nos últimos 5, 10 anos, é que a gente está conseguindo fazer um trabalho de garimpagem mesmo, um trabalho antropológico, para recuperar a história dessas mulheres que ficaram lá atrás. Tem mulheres muito importantes para a ciência, mas a gente não vai ficar sabendo. Porque a história delas simplesmente foi apagada. Ou foi quase apagada. E aí, hoje, agora, a gente está tentando recuperar o nome dessas mulheres. E aí, não é assim... Não é porque vocês não tiveram, não foram atrás, não descobriram. Eu mesma não sabia que a primeira pessoa a programar na história foi uma mulher. Fiquei sabendo quando foi, vou falar daqui a pouco. Fiquei sabendo depois que eu comecei a dar aula de programação. Então, assim, a história que nos conta, infelizmente, não faz jus a essas mulheres. Bom, a ciência já mostra, né, ciência comportamental, que estuda crianças, as pessoas, a psicologia, já mostra que as mulheres têm a mesma curiosidade que os homens, principalmente quando elas são bem pequenas. Até os 6 anos, as meninas apresentam o mesmo interesse científico do que os homens. Ao longo dos 6 primeiros anos, elas começam a entender que existem coisas que deveriam ser para elas e tem coisas que deveriam ser para os meninos. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de leak pipeline, cano com vazamentos. As mulheres que poderiam entrar na ciência, elas vão sendo desestimuladas pouco a pouco. Vou falar daqui a pouquinho também. Infelizmente, no passado, apesar das mulheres terem a mesma sede de conhecimento, elas nem sempre tiveram a mesma oportunidade para poder pesquisar. Tiveram muitas dificuldades, na verdade. Somente no final do século XIX, ali por volta de 1880, no Brasil, por exemplo, a primeira mulher a graduar em ciência, na medicina, no Brasil foi em 1887. Então foi a primeira pessoa. E aí é um caso raro ainda. Não é uma entrada assim, nossa, em 1880 entrou um monte de mulher. Não. É uma lá, outra cá, outras que desistiram porque era muito difícil. E aí elas enfrentavam uma série de restrições ao acesso à educação delas. E aí, assim, às vezes eram impedidas de entrar na universidade mesmo assim, entrar mesmo, fisicamente na universidade. Às vezes eram impedidas de ser matriculada na universidade, impedidas de publicar artigo, excluídas de reunião quando elas conseguiam entrar, sem espaço para trabalhar, sem laboratório, sem verbas, sem apoio nas pesquisas, sem reconhecimento. Isso nós estamos falando do século passado. Né? Até hoje ainda tem algumas coisas que ainda não estão iguais ainda, mas nós estamos falando do século passado, não é tanto tempo assim. Então, essas mulheres começaram a tentar entrar no final do século XIX, entraram um pouco mais gradativamente, paulatinamente no século XX, e mesmo assim, quando elas entraram, quem assistiu o filme Estrelas Além do Tempo aqui? Algumas pessoas, muito bom. Lá mostra a história de mulheres negras ainda, né? Que tiveram essa dificuldade, né? Não pode. E nós estamos falando da década de 60, gente. Aquele filme passou na década de 60. E em 60, ou seja... 60 anos atrás, quase 60 anos atrás, as mulheres não estavam tendo dificuldades para poder entrar na universidade, por exemplo, fazer pesquisa, mostrar a capacidade delas. Então, isso assim, é muito recente, infelizmente. E aí, o que as mulheres tinham que fazer para poder permanecer na ciência? Elas tinham que lutar contra estereótipos o tempo inteiro, quebrar regras e até publicar usando pseudônimos masculinos. Aí você fala assim, nossa, que absurdo, né? Como é que isso era lá atrás? Que coisa impressionante. Aí eu vou contar para vocês, por exemplo, que J.K. Rowling, né, a autora dos livros de Harry Potter, ela foi estimulada a não colocar o nome dela no livro, colocar as iniciais para ninguém saber que ela era mulher, para o livro vender mais. Isso hoje. Né? Então, até hoje, as mulheres ainda têm dificuldade de ter a mesma aceitação e reconhecimento que os homens. Então, elas basicamente tiveram que persistir o tempo inteiro. Quero fazer ciência, quero pesquisar, quero aprender, e tiveram que lutar até dentro de casa para poder chegar lá. O apagamento histórico que essas mulheres sofreram, mesmo as que conseguiram chegar lá, foram várias mulheres, como esse livro aqui mostra que tem 50, e essas 50 foi as que a gente conseguiu garimpar a história delas. Muitas outras podem ter sido esquecidas ao longo do caminho, né? E, infelizmente, nem todas tiveram merecido reconhecimento. Somente nos últimos 10 anos, de forma muito póstuma, é que a gente está conhecendo essas mulheres cientistas, infelizmente, tá? E a gente está fazendo um esforço ativo para poder achar essas mulheres que fizeram a mudança na ciência, que contribuíram para a ciência, mas infelizmente a gente sabe que para cada uma que a gente conseguiu garimpar a história delas, muitas outras já ficaram lá para trás. Bom, eu vou falar um pouquinho do Prêmio Nobel, que é um dos maiores prêmios de reconhecimento assim, na ciência, né? E quando a gente fala, por exemplo, da questão da meritocracia, a gente vê que é bem complicado a gente usar a meritocracia para justificar o Prêmio Nobel. Por exemplo,
nós temos aqui a distribuição do Prêmio Nobel na história. Somente 3% do Prêmio Nobel foi para as mulheres. 80% desses 3%, ou seja, 2,4% do total, foram para a medicina. Por quê? Medicina é uma das áreas que não tem muita desigualdade. Mas a mulher, eu vou falar isso daqui a pouco, desde o começo, quando ela entra, né, quando ela começa a ser educada, ela vai ser educada com bonequinha, com panelinha, com coisinha, rosa, bonitinha, tudo já estimulando para o cuidado. Então é natural que a gente tenha na medicina, que é uma área científica, mas é uma área de cuidado ainda, que a gente encontra mais mulheres. Somente nos outros 0,6% é que a gente acha pessoas de física e química, por exemplo, mulheres, que ganharam o Prêmio Nobel. São pouquíssimas. Aí eu trouxe um desafio para vocês aqui hoje. Encontre a mulher que ganhou um Prêmio Nobel nessa foto. Todas essas pessoas aqui, isso é um encontro, né? Um encontro de pessoas que ganharam o Prêmio Nobel. Onde está a mulher? Aqui? Essa mesmo. Essa aqui é uma condessa, na verdade. Ela não é uma vencedora de Prêmio Nobel. Ela estava recebendo o evento. Esse evento acontece na Alemanha. E realmente aqui, nessa foto, estou com todos esses prêmios Nobel aí, tem só a Elizabeth Blackburn, que recebeu o Prêmio Nobel em Medicina em 2009. Para vocês verem que a coisa não é tão justa assim. Aí você fala comigo assim, não, mas é porque às vezes as mulheres não se interessam tanto por ciência assim. Não é bem assim. Tá? Vamos lá. Lise Meitner. Lise Meitner, ela viveu no século XIX também, né, comecinho do século XX. Ela é uma física austríaca que estudou radioatividade e física nuclear. Fez contribuições muito importantes para essa área, descobriu a fissão nuclear. Aposto que vocês nunca ouviram falar sobre ela. Já ouviram falar de fissão nuclear, né? Pois é, foi Lise Meitner que conseguiu. Esse camaradinho aqui, que está trabalhando com ela aqui no laboratório, chama Otto Hahn. Ele trabalhou com ela boa parte da vida dela. Vocês podem ver que ela viveu numa época que ela passou pelas guerras, né? Então, numa época a Áustria foi anexada pela Alemanha e ela tinha família judia, ela teve que fugir da Alemanha e o Otto Hahn ficou lá atrás, continuando o trabalho que ela tinha começado com ele e tinha feito uma parte muito grande desse trabalho. Ela era impedida de trabalhar no prédio da universidade por ser mulher, então ela fez os experimentos dela todos nesse porão úmido, que ela conseguiu trabalhar, porque ela tinha tanta vontade de fazer o trabalho dela que ela auxiliou nas pesquisas e tudo mais, ainda por ele. E ele pegou o trabalho dela, ganhou o Prêmio Nobel de Química sozinho e não deu méritos a ela. Hoje o Prêmio Nobel sabe disso, mas eles falam assim, mas desde 1974 a gente não dá prêmios póstumos, porque ela morreu em 68 e eles falaram que não vai poder reconhecer, então eles nunca reconheceram o prêmio dela, que deveria ser para ela, mas eles deram para ele. Outro exemplo. Jocelyn Bell Burnham, uma astrofísica britânica, ela descobriu um novo tipo de estrela que é o pulsar, uma estrela muito massiva, muito brilhante, que ela tem na rotação dela ela emite pulsos eletromagnéticos, por isso que ela chama pulsar. Ela fez uma pesquisa aprofundadíssima, ela fez observações maravilhosas, hoje ela ainda faz palestras sobre isso, ela aprofundou a nossa compreensão de ciclo de vida de estrelas, de planetas, de tudo. Só que o orientador dela também, Anthony Hirsch, publicou os trabalhos dela, ganhou o Prêmio Nobel sem dar crédito nenhum para ela. Então isso era muito comum, infelizmente. A mulher era apagada da história, mesmo quando ela conseguia chegar lá e fazer a ciência, quando ela fazia a pesquisa, nas mesmas condições piores possíveis. Impedida de entrar na universidade, sem laboratório, tem que fazer num ambiente qualquer. Mesmo quando elas faziam, elas ainda tinham esse problema de que, como tinha pessoas ali, parceiros, orientadores, que tinham essa facilidade de pegar lá e publicar, eles faziam isso e não davam crédito. Aconteceu bastante. Aconteceu também. Por exemplo, aí, para vocês de biologia e química, aí, ó. Quem descobriu a estrutura de dupla hélice do DNA? É o que te contaram, né? Na verdade, quem descobriu a estrutura de dupla hélice foi Rosalind Franklin. Vou falar deles aí, tá? Não precisa se mexer na cadeira não, porque eu vou falar deles. Ela descobriu a dupla hélice do DNA, foi ela que fez o trabalho. O trabalho dela só foi reconhecido muito postumamente, foi só recentemente também. Ela enfrentou resistência do pai para estudar, mas ela tinha na família dela as mulheres que deram força, então ela conseguiu estudar. Percebam, né, que ela foi da década de 20 ali. As descobertas dela foram roubadas por James Watts e Francis Crick. E ela que tinha que ser premiada com o prêmio. Eles receberam o prêmio, esperaram ela morrer. Ela morreu.
E eles foram lá e publicaram o trabalho, depois da morte dela, e ganharam o prêmio que deveria ter sido dado a ela. Sabia disso, Bruno? Tá sabendo agora, tá vendo? Nenhum professor de biologia sabe disso. Deveria, pelo menos ter sido compartilhado. E não é citado nem Não é citado. Se você for na Wikipédia agora, você vai ver a história. Hoje fala, aí tem referências mais atuais. E hoje o Prêmio Nobel também reconhece, mas não dá prêmios póstumos. Ela morreu, coitadinha, não dou mais. Não tem nem como homenagear. Infelizmente isso aconteceu demais. Bom, mas nós temos os bons exemplos também, que a Marie Curie, que finalmente estou falando da Marie Curie, né? Maravilhosa, ela também teve vários problemas para estudar. Ela teve uma facilidade que ela teve pais professores, pai e mãe professores. E esses pais ajudaram ela a iniciar, estimularam bastante o trabalho dela, né? Mas ela passou por dificuldades também, parece que ela era polonesa, né? E parece que teve um problema na Polônia, eu não estudei bem a história dessa parte ali, mas que os bens dela foram tirados, da família dela. Ela ficou muito pobre, passou fome, teve muita dificuldade na vida também. E ela conseguiu também ser a primeira pessoa e a única mulher a ganhar o prêmio 2 vezes, o Prêmio Nobel. Ela foi a primeira pessoa que ganhou os 2 prêmios Nobel em Física e Química, e ela ganhou o prêmio, é a única pessoa que ganhou em 2 áreas científicas, porque outra pessoa que ganhou o Prêmio Nobel 2 vezes foi Linus Pauling também, mas ganhou um da paz. E aí ele ganhou de Química, não foi, o Rodrigão? Bom, ela também não tinha verba para laboratório, ela lidou com elementos radioativos no galpão pequeno, onde ela conseguiu fazer. Ela teve o auxílio do primeiro marido dela, que também publicou com ela, ganhou o primeiro prêmio com ela, o segundo ela ganhou sozinha. Também teve uma dificuldade danada, e ela morreu até mesmo pelo contato com esse material radioativo que ela teve ali, e faleceu por causa disso. Bom, e em física? Em física, né? Já falaram, né? Quem que você lembra? Marielle. Digamos, do passado, não a cientista do presente. Quem que vocês pensam? Em física? Newton, da matemática, da física. Quem, gente, que vocês pensam? Fala. Einstein, claro, você lembra de Einstein, mas ninguém conhece Emmy Noether. Emmy Noether viveu ali era contemporânea de Einstein, também da matemática, da física, ela fez contribuições brilhantes para a física teórica, ela criou toda a área de álgebra, praticamente, só isso que ela fez, tá? A teoria de Noether, ela criou também, que conecta a simetria matemática e conservação de energia, é básico, tá? São 20 horas. Obrigada. Albert Einstein era um grande admirador dela e ela teve essa facilidade, porque ela teve esse apoio, né? Geralmente essas mulheres que a gente consegue recuperar a história delas, né? Consegue recuperar com muito custo, elas tiveram apoio de alguém que deu aquela segurança para elas, para não serem esquecidas, porque a Einstein foi um dos que garantiu que ela não fosse completamente esquecida. Ele admirava demais o trabalho dela, mas infelizmente a gente sabe dele, mas não sabe dela. Ela era impedida de frequentar as aulas da universidade por ser mulher, simplesmente. Tá? Era impedida e ela nasceu em 1982. Então, estão vendo que realmente a entrada era gradativa mesmo e muito difícil, né? Aí ela ia na universidade, assistia as aulas no fundo da sala, sentava lá, tirava as notas dela e fazia o que ela precisava. Tá? Então, pra vocês verem que a coisa é difícil. Não tem como você avaliar, né, homens e mulheres nos prêmios Nobel se você não avaliar esse... Pode falar, não fica com medo não, pode falar. Os eventos fizeram que chegou a conhecer a Ada Lovelace. Isso. Sem ter computador, antes mesmo de existir o computador. Ela trabalhou com Charles Babbage, que é conhecido como o pai da computação. Ele fez uma máquina mecânica que tinha uma série de engrenagens que avaliavam cartões de memória. E essa máquina já tinha todo o processo de entrada, processamento e saída que a gente aprende na programação hoje, mas ela era totalmente mecânica, não tinha parte elétrica. E ela fez todo o conceito de programação, que quem fez programação comigo sabe, de estrutura de seleção, de repetição, de subrrotinas, de subprogramas, foi ela que criou. Em 1846, isso aí. Primeira pessoa a programar na história. A gente não ouve falar dela também, né? As estruturas criadas por ela são usadas até hoje e ela teve um reconhecimento muito próximo. Foi recentemente que criou o Ada Lovelace Day, que foi há uma semana atrás, e uma linguagem de programação que se chama Ada. Mas, infelizmente, na época dela não foi reconhecida. Nem nas décadas seguintes, né? Outro nome grande pra gente é Grace Hopper. A Grace Hopper, ela só criou uma linguagem
que fosse mais próxima do ser humano. Até Grace Hopper, a gente só fazia programação na linguagem do computador. Sabe qual é a linguagem do computador? Binária, 1 e 0. Ela só fez um compilador, que é o tradutor, né? Digamos assim, você quer falar com a pessoa em francês, você não sabe francês, você pega um tradutor que vai fazer essa transmissão para você. O compilador faz isso. Ela fez o primeiro compilador da história, que pega uma linguagem de alto nível e transforma ela para uma linguagem que o computador consegue entender, que é uma linguagem binária. E aí, com isso, ela conseguiu criar a primeira linguagem que a gente chama de alto nível, mais próximo da fala do ser humano, que é a linguagem de COBOL. Só isso que ela fez, tá? A linguagem também é coisa básica, sim. E ela também criou o termo debugging. Debugging é muito usado na programação, para quem conhece, né, Bárbara? Para quem conhece, fala assim, eu vou debugar o programa, tirar erro do programa. Eu tiro os erros do programa. Mas por que ela criou? Debug em inglês é inseto. E aí uma vez ela notou que vocês podem ver que o computador era muito grande na época, né? Isso aqui era uma sala inteira, o computador. E aí ela viu que estava dando mau funcionamento, e daí ela foi ver o que era, ela descobriu uma mariposa lá dentro. Aí ela tirou a mariposa, e aí o programa voltou a funcionar. E aí ela falou assim, eu fiz um debug, tirou o inseto, né? E até hoje a gente fala isso para falar que a gente está tirando os erros do programa. Ela achava que a pior frase da vida a ser dita era, sempre fizemos isso assim. Não fala isso. Não é porque a gente fez tudo da mesma forma que a gente tem que continuar fazendo da mesma forma. Né? Isso é muito bom. Bom, e outro nome muito importante da tecnologia, que também a gente infelizmente não fica sabendo, é Hedy Lamarr. Ela é uma atriz maravilhosa, mulher super versátil. Atriz e inventora austríaca, radicada nos Estados Unidos, também fugiu da guerra. Ela fugiu da guerra e do primeiro marido, que era nazista, ela era descendente de judeu, ela teve que fugir dos dois, da guerra do marido. Foi foda. E ele não deixava ela estudar também, vou falar daqui a pouquinho. Ela só criou um sofisticado aparelho de interferência de rádio para despistar os radares nazistas, só isso. Tá? Que aí com isso é coisa base. E o que ela criou só é base hoje para o Wi-Fi, para o Bluetooth, para a telefonia moderna, para as comunicações de satélite. Vou lhe fazer isso dali a pouco e já volto, tá? Coisa super básica também. Agora, alguém já ouviu falar de Hedy Lamarr? Isso é que se chama de apagamento histórico. Mesmo as mulheres que fizeram coisas muito importantes para a história, a gente não ouve falar. A gente ouve falar dos homens que fizeram coisas boas para a história. Por isso que eu falo para vocês que a história, ela é sempre contada por quem tem o poder. E aí quem tem o poder conta a história da forma que quer. E aí ela teve esse problema também. Ela começou a cursar engenharia também, ela gostava muito, e aí o marido obrigou a abandonar os estudos. Mas isso não impediu ela de criar esse sistema. E ela patenteou e conseguiu depois, né, quando ela foi para os Estados Unidos. E aí ela conseguiu fazer esse sistema. Isso. E além de tudo, ela é uma atriz maravilhosa. Bom, então a gente pode ver que apesar das dificuldades, né, da pouca visibilidade, do esquecimento, da falta de conhecimento, a gente até que somos muitas, né, que conseguimos prosperar. E quando vocês imaginam que para cada uma dessas que a gente conseguiu recuperar a história, muitas ficaram lá atrás esquecidas, então provavelmente teve muitas mulheres que batalharam muito para poder fazer ciência lá atrás. Tá? Bom, então vamos pensar agora como é que a gente está no presente, né? Vamos ver mais ou menos rapidamente o que é a nossa situação hoje. Hoje está bem melhor. Né? Não podemos deixar de reconhecer isso. Hoje, por exemplo, as mulheres são a maioria nas universidades. Nós temos mais ou menos, considerando todos os cursos, tá? Sem separar os cursos por áreas, né? Porque se separar vai ficar um pouco mais complicado, eu vou falar aqui do STEAM. Mas sem separar por área, a gente tem mais ou menos 60% da ocupação hoje nas universidades são mulheres. As mulheres hoje, elas têm mais estudo que os homens. Em média, tá? Mas, primeiro, elas ganham menos pelo mesmo trabalho. Em média, 60% a 70% do que um homem ganha. Não vem falar que é porque engravida, não. Você já tá olhando pra mim com essa cara que nem falar que é engravida. Não é. Bruno, você não vai falar que é porque a mulher é engravida, não, que eu vou jogar um negócio em você aqui. Não. É um preconceito mesmo, tá? Não, eu tô te zoando. Calma. É só uma brincadeira. Elas têm dificuldade de entrar e permanecer em determinadas áreas, que é o que eu falo com vocês, né? Eu vou falar dois conceitos aqui que se estuda hoje nas humanidades, que é o conceito de labirinto de cristal e o teto de vidro. São alusões a coisas invisíveis que estão na sociedade e que nos impedem de fazer alguma coisa, mas que a gente não vê. Que a gente chama de labirinto de cristal e teto de vidro. Nas áreas de STEAM, é muito conhecido como STEAM, né? Science, Technology, Engineering and Math.
Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a presença de mulheres ela é bem menor do que os homens. Principalmente quando você vai para a área de TI. Aí a pior área que tem em desigualdade de gênero nesse aspecto é na área de TI. Existe desigualdade de gênero também nas outras áreas que são, por exemplo, muito relacionadas ao cuidado. Vai ter mais mulheres, por exemplo, na economia doméstica ou enfermagem, né? Esse seria outro aspecto. Bom, o labirinto de cristal é um conceito de que, assim, por mais que a mulher queira, por mais que ela vença ali, quando ela é criança, quando ela vence as primeiras barreiras, tipo assim, a sociedade dizendo para ela que ela tem que brincar de bonequinha e panelinha. Ela vence isso e vai para uma área cisma que quer uma área de engenharia, ela vai ter umas dificuldades para entrar e para permanecer naquela área. As dificuldades que são, assim, inerentes, ela vai sofrer. O colega do lado não vai perceber que ela está sofrendo isso, não se não for muito sensível. Mas é uma coisa que ela sente essas barreiras. Isso se chama de labirinto de cristal. Você não vê, mas você sente. E o outro conceito é as mulheres elas encontram muitas barreiras para subir na carreira. E aí, subir na carreira é independente da área. O mais incrível é isso. Porque a mulher, por exemplo, numa área que tem muitas mulheres, sei lá, enfermagem, por exemplo. Eu acho que vai ter mais mulheres. Não tem esse estudo, mas eu acho que vai ter mais mulheres. As mulheres enfermeiras vão ter mais dificuldade que os homens para subir na carreira ainda. Mesmo estando numa área com predominância maior de mulheres. É o que a gente chama de teto de vidro. Vidro, de novo, é essa ilusão de uma coisa que você não enxerga. Aí eu trouxe um videozinho aqui, eu só consegui achar no YouTube com legenda em espanhol, mas eu não vou fazer com vocês não. Vou passar uma que eu já tenho aqui, que eu achei com legenda em português também. Aí é só para mostrar para vocês onde tudo começa, tá? Onde a gente fala assim, mas é porque as mulheres não querem fazer essas áreas de ciência. Não é bem assim, tá? Vamos ver aqui onde é que tudo começa. Look at this, like a dolly. She's got a dolly. That's a good girl. You're a good little girl, aren't you, Sophie? Look, what does this say? Sweet dreams. Sweet dreams. Ooh, look at this, Sophie. Meow, meow. I think she liked that pink dolly the best. If I were to tell you actually that Sophie is Edward, does that change anything? I maybe thought, this is a little girl, so I have to give her little girl things. Hello. 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 What's this one? What's that one do? Is that a robot? What about this? You like that one? What does this one do? Oliver. You've gone for, you could say, boy toys for this boy. Possibly in my subconscious, but for me, I was just going for what was around me, but in fact my subconscious was automatically playing a trick on me that I was... If I tell you that he is actually a girl... That's really interesting. I suppose it's because of the stereotype. And then that changed your behaviour towards the child. It did. And your behaviour was quite directive. 1, 2, 3. Beep, 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 beep. The puzzle game. I think she's been much more physical in handling the child than the other adults have been with girls. That really astounded me because I thought that I was somebody that had a really open mind. Surprise, say automatically sort of stereotyping. I've always thought I was rather more open-minded than that, and I would think, these are children's toys, whatever the gender. It will make me think the next time I'm with a child, so my niece or my nephew,
to make sure that I am actually being sort of fair and equal with all of them, and just giving each child an opportunity to just be whoever they are. Perceberam? Vocês viram o que falou lá? Que o cérebro da criança realmente muda fisicamente quando ela mexe com brinquedos espaciais. Então, será que a gente não está mudando o cérebro fisicamente dessa pessoa na base? Quando vocês falam assim, mas a mulher não quer saber de matemática e física, mas será que a gente, ou de engenharia, será que a gente não mudou lá na base, quando a gente deu bonequinha, fofinha, coisinha, bonitinha? É para se pensar. Como é que tudo começa? Bem, aí eu vou falar um pouquinho agora da área de STEAM, né? Como eu falei, é essa área mais concentrada dessas, todas as áreas, exceto as biológicas, tá? As química e biologia já está um pouquinho, né, Bruno? Já é bem igualitário, assim. Eu acho que se passa até tem mais mulheres, né? Um pouquinho mais. Mas principalmente as áreas de exatas, matemática, física, tecnologia da informação, essas principalmente a área de tecnologia. Nessas mulheres ainda têm menos acesso a fundos, redes de contato e posições seniores, né? A gente tem bem menos mulheres que entram, e as mulheres que entram, elas têm mais dificuldades ainda. Deixa eu ver se eu só consigo tirar esse andamento aqui. Isso. Bom, aí conforme a carreira avança, a coisa vai ficando pior, né? Cada vez que você vai indo mais para cima, quando você vai conseguindo posições melhores, as mulheres vão ficando cada vez mais raras. Apenas 9% das pessoas em cargos de chefia de organizações hoje no mundo são mulheres, 9%. Então, quanto mais você sobe na carreira, quanto mais prestígio, quanto maior é o salário, maior a dificuldade que você vai ter de encontrar mulheres naquele ponto. Isso que a gente chama de teto de vidro. Aí, como eu falei, o teto de vidro acontece em qualquer área, não é nem só em STEAM. Em qualquer área, mesmo quando a área lá na graduação tem mais mulheres, elas vão ter mais dificuldade de subir do que os homens na carreira. Aí tem o conceito também de leak pipeline, né? O cano com vazamentos, que é onde a gente vai perdendo essas meninas ao longo da idade delas, da história delas. Como eu falei com vocês, até os 6 anos de idade as meninas querem brincar com quase tudo, e aos poucos elas vão entendendo que tem brinquedo de menino e brinquedo de menina, e que elas não devem ficar lá mexendo. E aí isso também é ruim até para os meninos, né? A gente não deixa o menino brincar de boneca. Mas por que o menino não pode brincar de boneca? Ele vai ser o quê? Um bom pai? Vai aprender a cuidar, vai aprender empatia? Não tem sentido. Esse estereótipo não faz sentido nenhum. Né? Menino brincar de boneca, menino brincar de casinha, ele vai aprender a cuidar bem da casa? Não faz sentido. Bom, aí esse está em inglês, mas eu vou explicando para vocês. É uma ideia de um cano que vai perdendo água, né? Um cano com vazamentos. Então, na idade de 11 anos, mais ou menos, as meninas já começam a achar que ciência e matemática não é para elas. Né? Elas acham que não é, coisa de menino. 14, 16, elas acham que tudo que elas enfrentam de ciência e matemática é muito difícil para elas. E às vezes, assim, é assim que o estereótipo funciona, né? O menino tem dificuldade, nossa, eu tô com dificuldade nisso aqui, que difícil isso aqui. A menina tem dificuldade, pô, isso aqui não é para mim. O estereótipo fez ela acreditar que não era para ela. Quando ela chega na idade de 18, ela já acha que as carreiras de tecnologia e engenharia são para garotos, né? Então ela não vai escolher essas carreiras. E aí as mesmas que escolhem vão ter dificuldade. Na hora que elas chegam na hora do trabalho, ela acha que o trabalho é muito isolador, é muito frio, é muito difícil, porque só tem homem, e aí ela não consegue se sentir acolhida, e as coisas vão ficando difíceis. Aí aqui a gente chega num problema um pouco maior. O trabalho não é flexível bastante para mim, então eu vou voltar para minha família. Aí a gente chega naquele outro estereótipo, né? Naquele lá que começou com a criancinha lá, que a mulher é do cuidado, da casa, da panelinha, roupinha, coisa de passar. E aí a gente ainda tem esse problema na sociedade. As tarefas domésticas ainda recaem principalmente com as mulheres. E é engraçado, porque a gente ouve falar assim, mas meu marido me ajuda. Ai, não fala isso. Não ajuda, gente. Se ele mora na mesma casa, a tarefa é dele também. Se ele é pai do mesmo filho, ele também tem que ter aquela tarefa. Porque o engraçado é que hoje as mulheres trabalham e elas recebem salários, e muitas vezes até maior do que o do homem, mas o cara não fala assim, minha mulher me ajuda a pagar as contas. Já ouviu falar isso? Vou falar isso. Não, minha mulher me ajuda a pagar as contas. Porque já está tudo bem para a sociedade que a mulher pague as contas. Mas o homem trabalhar em casa, quando ele lava uma vasilha, está ajudando a mulher. Infelizmente, o que acontece? A mulher ganhou o mercado de trabalho, mas ela não consegue abrir mão do trabalho doméstico ainda, porque recai sobre ela.
E mas então ela vai abrir mão. Deus é que me livre, se a mulher, se acontecer alguma coisa com a criança, cai na culpa de quem, né, gente? Se a criança cai, não sei o quê, a criança ficou na escola, a mulher não pode ir lá buscar, vai cair em quem? Vai cair na mãe, no pai? A sociedade cobra é da mulher esse tipo de cuidado. Então é muito difícil na mulher lidar com essas questões, que ela quer trabalhar, ela quer superar, ela quer ir lá na ciência, pegar um cargo de liderança que vai exigir mais dela, mas o cuidado da casa dos filhos ainda é dela. E aí, olha, eu conheço, não estou falando com vocês de achismo, eu conheço um casal em que a mulher ganha 5 vezes mais que o homem, e quando ela chega em casa, ele senta no sofá e pede ela para trazer água. É sério, não estou brincando, é sério, eu senti rir, mas é sério. Pede para buscar camisa, e ela ganha 5 vezes mais que ele, trabalha bem mais que ele. Mas ela chega em casa, ele se acha no direito de sentar e descansar, porque ele teve um dia difícil. Ela chega e vai... Gente, isso é seríssimo. Oi? E ela vai conduzindo, né? Ele ajuda ela, tá? Ele ajuda ela. Bom, e aí o que acontece? Essa mulher vai abandonar porque o trabalho não dá conta de lidar com a casa, né? Porque ela tem que lidar com a casa, cuidar dos filhos. Ai, meu Deus, esse trabalho não está sendo flexível. E aí, quantas que chegam lá nas posições de liderança? As gotinhas. Essa é a ideia do Leak Pipeline, tá? Bom, a área de TI eu quis trazer ela aqui, que é a minha área de formação na graduação. É uma área assim, que é a mais crítica em presença de mulheres. Hoje, somente 17% das mulheres programadoras do Brasil são mulheres. Isso no mundo segue a mesma regra. Tanto na área acadêmica, digamos assim, na universidade, você vai lá olhar quantas mulheres existem, vou mostrar daqui a pouco, não chega a 20%. Quanto no mercado de trabalho, quantas mulheres que trabalham na área de computação, não chega a 20%. E está piorando. Pior, não está melhorando, tá? Mas engraçado que nem sempre foi assim, não. Lá na década de 60, quando os mesmos computadores começaram a surgir, esse aqui é o ENIAC lá, as primeiras programadoras, assim como o filme lá de década de 60 e de 70. Era um trabalho que as mulheres que eram donas de casa, estavam começando a aparecer esse processamento de dados, elas iam fazer um cursinho, começavam a mexer no computador, que achavam muito interessante. E aí elas ocuparam essa área. Na década de 70 só tinha mulher na programação. Na década de 80, e quando os computadores começaram a ir para as casas das pessoas, começou a ter os computadores pessoais, joguinhos, a área foi ganhando prestígio. Na medida que a área ganhou prestígio, os homens entraram e afastaram as mulheres daqui. Aí passou a ser uma coisa de homem. Aqui, eu trouxe esse gráfico, essas informações, no 20, 19, 18, 17, 16. Vai só diminuindo, tá? E aí, aqui o número de matrículas aumentou, então a porcentagem, por mais que apareça ficar a mesma coisa aqui, a porcentagem foi um pouquinho menor. 14% a 16% ali. É muito pouco. É muito pouco. As mulheres não acreditam que elas conseguem fazer isso. E o engraçado eu vou falar dos homens. E eu não estou falando isso de achismo, nem só porque eu sou professora, tem pesquisa que mostra isso. Mas, elas ainda acreditam que a área não é para elas. Bom, vamos passar agora para o futuro, né? O que a gente pode esperar daqui para frente? Primeiro que a gente tem que identificar essas barreiras, né? A gente tem que falar sobre elas mesmo. A gente tem que falar sobre elas, identificar, verificar que tem isso na sociedade, para a gente poder lutar contra elas. Porque se a gente continuar nesse negócio, mas é tudo igual, a mulher não vai porque não quer, porque assim, né? A gente está perdendo o que a gente quiser? Sim, claro que é. Mas a sociedade também perde com isso. Porque metade da capacidade de trabalho mas também não está lá. Eu trouxe um videozinho do Neil Tyson aqui, que é muito bom, que ele explica um pouquinho mais dessa questão do labirinto de cristal. Como é difícil a mulher chegar na ciência. E eu acho esse vídeo sensacional. Vou passar para vocês. Acho que aqui a internet vai permitir passar. Does anyone want to field maybe there are genetic differences between men and women to explain why more men are in science? Anyone want to touch that? I've never been female, but I have been black my whole life, and so let me perhaps offer some insight from that perspective, because there are many similar social issues related to access to equal opportunity that we find in the black community as well as the community of women in a white male-dominated society. And I'll be brief because I want to try to get more questions. When I look at, throughout my life, I've noticed that I wanted to do astrophysics since I was 9 years old. The first visit to the Higgs Planetarium. I was a little younger than Victor at the time, although he did it before I did. And so,
So I got to see how the world around me reacted to my expression of these ambitions. And all I can say is the fact that I wanted to be a scientist and astrophysicist the forces of nature, the forces of society. Anytime I expressed this interest, teachers say, don't you want to be an athlete? Or don't you want to? I want to become something that was outside of the paradigms of expectation of the people in power. And so fortunately, my depth of interest in it was so deep and so fuel-enriched that every one of these curveballs that I was thrown in, fences built in front of me, and hills that I had to climb, I am one of the most visible scientists in the land, and I want to look behind me and say, where are the others who might have been this? And they're not there. And I wonder what is the blood on the tracks that I happened to survive that others did not, simply because the forces of society have prevented at every turn, to the point where I have security guards following me as I go through department stores, presuming that I'm a thief. I walked out of the store one time, and the alarm went off, and so they came running to me. I walked through the gate. At the same time, a white male walked through the gate, and that guy just walked off with the stolen goods, knowing that they would stop me and not him. That's an interesting sort of exploitation of this, what a scam that was. I think people should do that more often, all right? So my life experience tells me that when you don't find blacks in the science, you don't find women in the sciences, I know that these forces are real, and I had to survive them in order to get where I am today. So before we start talking about genetic differences, you gotta come up with a system where there's equal opportunity, then we can have that conversation. É isso aí. Concorda com ele? É isso aí. É difícil mesmo. Eu queria falar um pouquinho depois até da minha própria experiência, assim, né? Eu era a única mulher em uma turma de 30 homens. E até entrar na graduação de Ciência da Computação, e até entrar lá, eu também era a mesma coisa. Mas por que você quer fazer isso? Vai fazer uma coisa mais legal, vai fazer psicologia, computação, assim, muita matemática e tal. E quando eu cheguei lá, era assim, durante o curso também, a gente sente. Bom, vamos passar nas ações possíveis. Primeiro, a gente precisa abordar esses preconceitos inconscientes, né, que tem na sociedade no processo de seleção e avaliação. Existem pesquisas que mostram também que quando você tem dois currículos iguaizinhos, né, totalmente iguais, um de um homem e um de uma mulher, vai ser pego, claro, o do homem. Mesma coisa acontece com o homem branco e o homem negro, como ele falou. Existem interseccionalidades aí na sociedade que vão falar dessas minorias, as dificuldades que as minorias têm na sociedade, né? Eu trouxe aqui, eu falei com vocês, né, das mulheres programam melhor do que os homens. Tem esse site aqui, que fez uma notícia, que é o GitHub. E aí eles fizeram essa pesquisa e mostraram que as mulheres são consideradas melhores programadoras, porque o GitHub ele é um site onde as pessoas podem baixar programinhas prontos, resolver pequenos problemas, um pouco mais desenvolvidos e tal. E aí eles podem avaliar os programas que eles recebem. E as mulheres recebem melhor avaliação desde que elas não mostrem que são mulheres. Se o nome não aparecer que elas mostram o gênero delas, aí elas são melhor avaliadas. Se aparece que é mulher, a avaliação vai lá embaixo. Aí que é o preconceito já inerente na sociedade. Bom, se é mulher, então o programa vai ser ruim. Mesmo que o programa é ótimo, mas viu o nome da mulher, então já acha que é ruim, já assume que é ruim. E aí eles perceberam que a mulher, os códigos das mulheres, se elas não mostram, são melhor avaliadas. Outra ação possível que a gente pode eliminar as disparidades salariais entre homens e mulheres, né? Incluindo os financiamentos científicos. Ainda existe a disparidade. Mulheres recebem financiamentos menores que os homens. Aí eu trouxe aqui para vocês uma outra pesquisa que faz esse levantamento de salarial na América Latina. Aqui está em dólar mensal. Desse lado de cá tem as posições, ó. Tem diretores e alta gerência, e esse gráficozinho aqui, ele mostra a porcentagem de mulher que tem naquela parte. Diretores e alta gerência, que tem uns 25%, em todas as áreas, tá? Independente da área.
Arquitetos e engenheiros, vai ser 18% de mulheres na América Latina. Profissionais legais, advogados, né, um pouquinho mais, talvez aqui uns 20%. Saúde e bem-estar um pouco mais, 15%, 18%, 20% ali. Governo, aí tem todas as áreas aqui, né? E aí o percentual de mulheres. Profissionais de negócio tem um pouco mais de mulheres, porque as mulheres empreendem mais, né? Hoje. E aí mostra a disparidade salarial dessas mulheres nessas áreas. Então tem áreas que você pode ver que a diretoria e a autogerência, elas têm lá 15% aqui de mulheres, elas ganham praticamente metade do que os homens ganham na mesma posição. Nós não estamos comparando as posições diferentes, tá? Na mesma posição, com o mesmo trabalho. Arquitetos e engenheiros, as engenheiras aí, ó, fiquem atentas, exigem salários melhores, viu? Aqui, 342 para 553, na mesma posição. Profissionais legais, ó, computação. Computação também é a mesma coisa. Considerando toda a área de computação, né, as mulheres vão ganhar mais ou menos metade, quase metade, do que os homens ganham na mesma posição. Oi? Aí vai mostrando aqui, né, cada um deles cientistas, ó, um pouco melhor. Aqui a gente vai ter uma disparidade um pouco menor, chefes de operações e produção. Não sei porquê. Aqui um pouquinho. Então é isso, se a gente não atacar esse tipo de problema, a gente vai ficar difícil, né? Se a gente não lidar com esse problema antes de qualquer coisa. Ó, implementar treinamento contra assédio sexual e garantir reparação para as vítimas. Outra coisa que acontece. Eu dei uma entrevista para o site do Cefet, recentemente, não sei se vocês viram, mas o link está aqui nessa palestra depois, vocês podem ir lá olhar. E eu relato, eu mesma sofri assédio sexual quando eu estava fazendo meu doutorado, por mestrado do doutorado, e foi tão pesado que eu desisti. Eu desisti da astronomia. Por 6 anos eu desisti. Eu larguei o doutorado, terminei o doutorado, doutorei, não quis mais mexer com a área. Era difícil demais. O cara era um professor da USP. E ele vivia me perseguindo. E ele tinha capacidade para poder me afetar o tempo todo, porque ele era poderoso na área. E aí eu falei assim, olha, ao invés de ficar sempre pensando o que essa pessoa vai fazer comigo, eu vou largar a área e vou fazer outra coisa. E eu fiz. Só voltei agora, 6 anos depois, em 2014, fui para o Cefet, me fortaleci bastante, não, agora eu vou fazer pesquisa porque eu não dependo mais dele. Esse cara está em chefe de comitê, em tudo, e na Sociedade Brasileira de Astronomia, está em tudo. Mas agora eu não dependo mais dele. Então eu voltei a fazer por causa disso. Vocês viram o tanto que é difícil e é real. Aí vocês falam assim, eu contei essa história para o meu orientador, meu ex-orientador de doutorado, e ele falou assim, mas isso não deve ser comum, né? Eu não vejo. Ele não vai ver, não vai acontecer na palestra não, mano. Não vai acontecer na frente de todo mundo, não. Vai acontecer junto com a pessoa que estiver sozinha, a opressora e a oprimida. A pessoa que estiver sendo abusada e o abusador vai acontecer no privado. E aí quando você vê todas as mulheres que vão largando aos poucos, eu sempre penso, né? Tipo assim, tem várias mulheres que trabalhavam comigo lá e você vai vendo uma outra que largou, eu fico, será que aconteceu? Porque é real, e não é uma pessoa só. Essa foi a mais grave. Você fica o tempo todo. Você é uma espécie de foco. Ainda mais quando você está numa área que não tem muitos homens. Você vira um foco. É complicado. E aí eu trouxe aqui, né? O Me Too Campanha hoje está jogando cocô no ventilador. essa campanha em todo mundo, né? Na área artística, na área ciência e tal. E as mulheres estão falando Me Too, eu também. Eu também sofri assédio. Eu também. Tá? Então é grave isso. A gente precisa lidar com o problema. Acontece. Para de falar que não acontece. Para de falar que só você não vê, você não está acontecendo. Não, tem que conversar com a mulher para saber. Principalmente as mulheres que estão em áreas que é mais predominante com os homens. É difícil, gente. Não é fácil. Tá? Então, se acontecer, não se cale. E a gente precisa lidar com isso em institucionalizar. Tem que falar sim. E tem que reparar as vítimas sim, tem que conversar sim, tem que fazer o possível sim. Tá? Não dá para ficar falando que não acontece mais não. Outra, ter apoio de altos níveis de governança para políticas institucionais de gênero. Aí é outra questão complicadíssima, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui, eu tenho no Cefet, eu tenho o NEGED, trabalho com o NEGED. Aí tem outra universidade que tem as meninas digitais, que trabalham com meninas na computação. Tem iniciativas isoladas. Mas se você não tiver uma iniciativa institucional, a nível federal, estadual, municipal, na instituição, a coisa vai demorar mais para andar. Né? E aí, por exemplo, em 2003 foi criada, a CNPq criou esse prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. E esse prêmio, ele deixou de ser feito, todo ano ele tinha. Inclusive, eu preparei os alunos aqui para poder participar desse prêmio em 2016. Quando o tema entrou, assim que o tema entrou, já não teve mais. Isso aqui está na página até hoje.
pode entrar lá, igualdadegênero.cnpq.br. Está lá até hoje falando que vai ser, o Construindo vai ser realizado em 2017. E é muito importante esse prêmio porque ele era de redação, artigo científico, projetos pedagógicos. Ele pegava tanto as pessoas do ensino técnico, básico e técnico, fazer redações simples, médio, universidade, projeto pedagógico nas instituições, era muito importante. E aí, como a gente chega num ponto em que a gente não tem um governo que privilegia isso, que não dá força nem para as mulheres nem para a ciência, a gente fica com esse problema. E a gente está vivendo um prospecto muito complicado aí. Porque se a gente não tiver um visa, não vai ser realizado em 2017, estamos em 2018 já. E não sai da parceria da CNPq com a Secretaria de Política para as Mulheres. Aí a gente não tem institucionalizado, fica mais difícil. E o outro, assim, pegando na base, né, uma outra ação possível é acabar com a distinção de gênero e estereótipo em lojas de brinquedo. Não precisa. Deixa todo mundo escolher. Já tem lojas que estão fazendo isso. Não precisa criar a ala rosa para a menina e a ala colorida para os meninos. Isso é terrível. Porque lá na ala rosa, como eu falei, vai ter a bonequinha, o bebezinho, a panelinha, a vassourinha, vai ter essas coisas. E na outra ala vai ter Lego, vai ter foguete, vai ter robô, vai ter super-herói. Eu não vou falar muito sobre isso, não. Eu vou deixar uma especialista falar por mim. Olha para a vez da pessoa. Fica isso, fica aí, fica. With the hair for all the girls to buy princesses and all the boys to buy superheroes. Well, why? Because girls want superheroes and the boys want superheroes, and the girls want pink stuff and the girls and the boys don't want pink stuff. Yeah. Boys want both, but why do you think they do that? Because the companies who make these try to trick the girls into buying the pink stuff instead of stuff that boys want to buy, right? Right, but you can buy either, right? And boys can buy either. If boys want to buy pink, they can buy pink, right? Yeah, so then why don't all the girls have to buy princesses? Some girls like superheroes, some girls like princesses. Some boy likes superheroes, some boy like princesses. Absolutely, So absolutely then right. why does all the girls have to buy pink stuff and all the boys have to buy different color stuff? It's a good question, Riley. Você vê que até as novas gerações já estão notando o problema, né? Já tem lojas, eu fiquei sabendo que na Inglaterra e na Suécia, que já estão fazendo isso. Separa por idade, só isso. Deixa as crianças escolherem. Não precisa tendenciar as crianças a escolher as coisas, tá? Se o menino quer brincar de boneca, deixa ele brincar de boneca, vai prepará-lo para ser um bom pai, não precisa separar. E aí, quando a gente não separa também, a gente dá essa oportunidade das pessoas simplesmente serem o que elas quiserem. Não é forçar, né? A gente não precisa forçar a menina a ser cientista. Não é isso. É só dar oportunidades iguais para que ela escolha aquela área se ela quiser escolher. Se ela quiser ser engenheira, é ideal que ela brinque com Lego, com robô, com foguete. Deixa ela brincar de tudo que ela quiser. Porque isso vai desenvolver o cérebro dela para isso também. Bom, existem hoje várias iniciativas menores e maiores para incentivar a mulher na ciência. Como eu falei com vocês, existem várias universidades, as que eu trabalhei já tem programas para trabalhar com mulher na ciência, estimulando mulheres na programação. A Google já faz um programa muito lindo de incentivar as mulheres a serem programadoras e irem para a Google, a Microsoft também. E um dos principais prêmios é a L'Oréal, o prêmio L'Oréal para as mulheres cientistas. Já ouviram falar? Então, já podem ficar sabendo. E ele premia todo ano as melhores pesquisas das mulheres, só de mulheres, que estão na área científica. E aí eu trouxe para vocês se estimularem, principalmente as meninas, para as vencedoras do ano de 2018, do Prêmio L'Oréal para mulheres cientistas. Isso no Brasil, tá? Tem em todo o país, eu acho. Eu sou
bióloga e trabalho atualmente na Universidade Federal de Minas Gerais. E o que eu da minha pesquisa é buscar nas bactérias que vivem no nosso corpo e nos alimentos tratamentos para infecções resistentes a antibióticos. Sou doutora em bioquímica toxicológica e sou professora na Universidade Federal de Pelotas. O objetivo do nosso projeto é amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia em pacientes idosos. Eu sou médica, pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu utilizo a pedra de sabão, muito abundante, em ouro preto, aliada à nanotecnologia, para melhorar a qualidade dos implantes ortopédicos. Sou professora de matemática no Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de São Paulo e no meu trabalho estudo o conjunto de Mandelbrot, que é um fractal bem famoso, e em particular procuro cópias do Mandelbrot fora do Mandelbrot e estudo as cópias do Mandelbrot dentro do Mandelbrot mesmo. Eu sou química, trabalho na Universidade Federal de Pernambuco e o meu objetivo é aumentar a validade do cimento, que é um material amplamente utilizado na construção civil de todas as regiões do Brasil. Sou biomédica, farmacologista, trabalho na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, e no meu projeto eu busco entender e identificar, usando modelos experimentais, alterações no cérebro que são relacionadas a características típicas do transtorno de estresse pós-traumático. Então, o legal é que já existem iniciativas para promover a mulher na ciência. Está acontecendo de forma um pouquinho isolada ainda, como eu falei, ainda não é institucionalizado, mas a própria ONU, ela tem como objetivos do milênio, né, vocês já ouviram falar, um dos objetivos é a igualdade de gênero no mundo inteiro. E aí, em todos os aspectos, né, nas oportunidades iguais, no saneamento, nas condições básicas, na escola, acesso à escola, tudo mais, faz parte dos objetivos do milênio da ONU. Bom, então, para terminar, acredita que dá para a gente fazer a igualdade na ciência com os gêneros entrando nessa área e produzindo e resolvendo problemas da mesma forma. Quando a gente incentiva a mulher, como eu falei, a gente duplica o potencial da sociedade, ninguém perde. Tudo bem, vai dar uma bolsa que, né, só homem agora vai ganhar. Não, os melhores cérebros, as melhores capacidades vão estar disputando aquela bolsa. Mas a sociedade como um todo, ela não perde por isso, ela só ganha quando a gente estimula a mulher a simplesmente fazer o que ela quiser. Tudo que ela pode fazer, o potencial dela ser desenvolvido onde ela quiser e onde ela mais ama, onde o coração dela mais está. E não ficar tentando tendenciar as pessoas, tanto mulheres quanto homens, infelizmente a gente faz isso com os homens também, né? Os homens não podem fazer certas áreas, não precisa, deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. Quando as pessoas são mais felizes, elas produzem melhor, elas fazem mais, elas contribuem mais à sociedade, né? Cada estereótipo que a gente quebra nos deixa mais perto de uma sociedade mais desenvolvida, com soluções mais inteligentes e diversificadas para os problemas. A sociedade fica mais criativa, que cérebros diferentes pensando, com a capacidade diferente. Nós não somos iguais. Homens e mulheres não são iguais, ninguém está falando isso. A gente só quer os mesmos direitos. Sabemos que temos diferenças biológicas, mas isso não é um pré-requisito ou alguma coisa que diga que a gente precisa ter direitos diferentes. São só direitos iguais. A gente não precisa falar que não é igual. Realmente não é igual. Tá? Mas direitos têm que ser iguais. E para as meninas, principalmente, as meninas e mulheres, o primeiro passo que a gente precisa para conquistar algo grande é acreditar que você consegue. Na verdade, nem só para as meninas não, para todo mundo. Para os meninos e para as meninas. Homens e as mulheres. A gente tem que acreditar que a gente consegue. Mas como essa palestra é mais focada nas mulheres, acreditem. Tá? Eu acho que todas as mulheres aqui estão em áreas de STEAM. Né? Todo mundo aqui está na área de STEAM. Ciência, tecnologia, engenharia. Mesmo meio ambiente é uma área de exatas também. Vocês vão ter que fazer alguma coisa, né? Vocês também estão numa área científica. É uma área que é... Aqui dentro do Cefet eu sei que vocês têm uma quantidade maior no curso de meio ambiente, de mulheres. Mas isso não quer dizer que lá fora vocês não vão encontrar problemas. Mas acredita, se em algum momento o mundo falar com vocês que vocês não podem fazer alguma coisa, meninas de engenheiros civis, por exemplo, não acredite. Vocês podem, tá? Vocês podem fazer tudo que vocês quiserem fazer. Tudo que vocês quiserem fazer, tá? We can do it! Bom, aqui eu vou deixar das referências, algumas referências só, porque eu usei bastante. A primeira é o livro mesmo, que eu trouxe para vocês. A segunda é a entrevista que eu dei lá no site Cefet, se quiserem dar uma olhadinha lá. Aqui tem algumas outras. Essa palestra está disponível no meu blog, tá? Se quiser, pode acessar lá, é bem facinho, profacarladesouza.blogspot.com, se quiser revisar alguma coisa. E muito obrigada.